Amigos e amigas telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos resolver um dos problemas clássicos da mecânica e talvez um dos problemas mais bonitos, na minha opinião, da física clássica, que é o problema do pêndulo simples, pessoal. É um sistema físico que desde o seu ensino médio você tem estudado, mas aqui no vídeo vamos resolver completamente o problema do pêndulo simples, que é um sistema físico não linear. Essa videoaula é dedicada a você que é aluno de graduação em Física, Engenharia, Matemática também, já que nesse vídeo a gente vai resolver de um ponto de vista bastante detalhado, minucioso, todas as equações que envolvem o período do pêndulo simples e também áreas afins. Bem, pessoal, então eu vou mostrar para você aqui um pêndulo bastante bonitinho que eu tenho, só que como o barbante ele é muito comprido, eu vou diminuir um pouco aqui o comprimento, tá, desse barbante. Então, basicamente, olha só, o pêndulo simples é um sistema físico constituído por uma massa e um barbante, presa a um barbante, a um fio, cuja massa é desprezível, tá? Então, toda a massa do sistema praticamente está concentrada aqui neste objeto. Então, aqui é a posição de equilíbrio, né, desse pêndulo. Então, se eu deslocar o pêndulo, a massa da sua posição de equilíbrio, ele vai oscilar em torno desta posição de equilíbrio, tá certo? Galileu foi o primeiro que percebeu que o período do pêndulo simples, o que é o período? O período é o tempo gasto para dar uma volta completa, tá certo? O período do pêndulo simples, para pequenas amplitudes, pessoal, para pequenos deslocamentos, né, da vertical, é independente da amplitude. Então, o pêndulo simples ele é isócrono, tá? Isto é, tem o mesmo período para pequenas amplitudes. Então, se eu deslocar o fio em 5 graus ou em 10 graus, o período é o mesmo. O tempo gasto para o pêndulo, né, dar uma volta completa, um ciclo, é o mesmo, tá certo? Agora, o problema é que para grandes amplitudes, tá certo? Bom, pessoal, na literatura a gente considera pequenas amplitudes até cerca de 10 graus, tá? Então, para grandes amplitudes, digamos aí 15, 20, 30 graus, né, o período do pêndulo já vai depender da amplitude, tá certo? Então, desde o seu ensino médio, talvez, você já estudou, né, que o período do pêndulo simples para pequenas amplitudes depende apenas do comprimento do fio e do local que você está, da aceleração da gravidade, né? Então, se eu diminuir o comprimento do fio para a mesma amplitude, né? Para pequenas amplitudes, o pêndulo ele oscila mais rápido, tá? Se eu diminuir ainda mais o comprimento desse fio, o período ele fica menor, tá certo, pessoal? Né, a frequência de oscilação do pêndulo aumenta. Se eu aumentar o tamanho do fio, o período aumenta. Então, o período ele é proporcional ao comprimento do fio, tá? Na verdade, ele é diretamente proporcional à raiz quadrada do comprimento do fio. Quanto maior o comprimento do fio, maior o período da oscilação. Quanto menor o comprimento do fio, menor o período da oscilação. Christian Huygens, né, depois, ele também estuda bastante o pêndulo simples e ele percebe, pessoal, né, que ele chega numa fórmula para calcular o período para grandes amplitudes e ele nota, então, que o período para grandes amplitudes depende da amplitude. Ele estava interessado em construir relógios mecânicos, né? Você deve saber que o pêndulo ele é a base dos primeiros relógios mecânicos, né? Os relógios de pêndulo, que usam o movimento pendular para
fazer o relógio funcionar, através do mecanismo, né, de escape, tá? Bem, então desde o seu ensino médio, você sabe que o período do pêndulo simples, ele depende aí do comprimento, como eu demonstrei, e ele é dado por uma fórmula, né, bastante bonitinha, que é esta aqui. O período do pêndulo simples, né, T maiúscula igual a 2π vezes a raiz quadrada de L sobre G. L é o comprimento do fio, tá certo? Então, isso aqui vale para pequenas amplitudes, pessoal, tá certo? Agora, a gente aqui nesse vídeo vamos obter uma expressão, né, exata, entre aspas, para o período do pêndulo simples. Só que como a gente vai cair numa equação, como a equação de movimento do pêndulo simples é uma equação diferencial não linear, então nós vamos ter que fazer aproximações. A integral, né, para o cálculo do período é uma integral que não tem solução analítica. É uma integral elíptica, tá certo? E a gente vai escrever a função do integrando como vamos expandir numa série de potências e aí obter uma expressão em série de potências para o pêndulo simples. No próximo vídeo eu vou mostrar para vocês, né, a gente vai discutir uma série de umas 3, 4 aproximações para o período, para o cálculo exato, né, entre aspas, do período do pêndulo simples, tá? Então não percam, pessoal. Muito bem, então vamos iniciar esse nosso vídeo com a resolução completa do problema do pêndulo simples. Então, inicialmente, eu vou fazer um esquema de um pêndulo simples. Então, aqui a gente tem a massa M e o comprimento L do fio. Aqui eu vou desenhar a linha vertical. Então, eu solto o pêndulo, né, de uma posição aqui que eu vou chamar esse ângulo de θ0. θ0. Tá ok? E esse pêndulo, então, vai oscilar em torno de uma posição, né, da posição de equilíbrio. Tá? Que é essa posição mais baixa. Tá ok? Vamos considerar o pêndulo, pessoal, numa outra posição. Então, após ele descrever um outro ângulo aqui, vamos supor que o pêndulo agora esteja nessa posição. Então, nessa posição, o fio, né, o barbante, faz um ângulo, agora θ, com a vertical. E nessa posição, o pêndulo ele se move com uma certa velocidade, tá certo? Deixa eu já falar para vocês, né, explicar que o pêndulo simples é um sistema que não está em equilíbrio, tá? É um sistema que não está em equilíbrio, pois tanto a velocidade quanto a aceleração elas variam, elas dependem do ângulo, como eu vou mostrar, né, através das equações. Vamos olhar primeiro de um ponto de vista dinâmico esse sistema. Vamos fazer o diagrama de corpo livre, vamos marcar as forças que agem sobre o pêndulo, numa posição qualquer, numa posição arbitrária, que eu estou chamando de θ, tá? Então, pessoal, as forças que atuam são a força peso, M vezes G, e a força que o fio faz na massa, é a força de tração, né, ou força de tensão. Essa é a força de tração ou a força de tensão. Muito bem. Vamos colocar essa massa M aqui. E olha só, eu vou então decompor o peso, tá? A força peso, ela tem duas componentes nesse meu sistema de referência aqui que eu estou fazendo, em pontilhado. Esse ângulo aqui é θ também, né, que é igual a esse, o ângulo entre a vertical e a direção do fio. E o peso, portanto, pessoal, ele tem duas componentes. Ele tem uma componente aqui, né, na direção radial, que é mg vezes cosseno de θ,
e tem uma componente na direção tangencial, que é mg vezes seno de θ, tá ok? Muito bem. Então, a força responsável, né, por restaurar o movimento do pêndulo, a força restauradora do movimento é a componente tangencial do peso. É ela que produz a aceleração, né, tangencial, tá? E a tração e a componente radial do peso, mg cosseno θ, produzem aceleração centrípeta. Vamos escrever aqui a segunda lei de Newton para esse sistema. Então, na direção radial, tá? Nós temos T menos m vezes g cosseno θ. Isso é igual a massa vezes a aceleração normal, né? Aceleração centrípeta. Vou chamar de aceleração normal, que é a aceleração centrípeta, é v ao quadrado sobre r, tá? E nós temos na direção tangencial m vezes g vezes seno de θ. Isso é igual a massa vezes aceleração tangencial, tá, pessoal? Só que aqui nós temos que tomar um cuidado, por quê? Porque como a força mg seno θ é uma força restauradora do movimento, ela é sempre contrária ao deslocamento. Ela, na verdade, é menos mg seno de θ, tá? Por quê? Quando o pêndulo ele estiver, digamos, aqui do outro lado, ó, numa certa posição, no ângulo θ qualquer, ele estiver subindo, a força, né, a componente tangencial do peso, mg seno θ, estará desacelerando o pêndulo. Quando ele voltar, tá? Quando ele estiver nesse movimento desse outro lado, a força mg seno θ também está desacelerando. Então essa componente do peso provoca, né, uma desaceleração no pêndulo até os pontos de retorno, e portanto nós temos que cuidar com esse menos aqui, tá? Da mesma forma, né, que lá no problema do oscilador harmônico, F igual a menos kx, né, na lei de Hooke, já que a força elástica ela é sempre oposta ao deslocamento, tá? Muito bem, pessoal. Então, eu vou primeiramente analisar essa primeira equação. E dessa primeira equação eu posso obter uma expressão para a tração no fio, para a tensão no fio, que é igual a massa vezes a aceleração normal, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória, mas o raio da trajetória é o próprio comprimento do fio, que é a distância da massa até o ponto de apoio, né? O ponto fixo do pêndulo, que é L. E mais, então, m vezes g vezes cosseno do ângulo θ. E a partir dessa expressão a gente pode obter o valor máximo da força tensora. A força de tração máxima é aquela quando o cosseno de θ é igual a 1, pessoal. E quando que o cosseno de θ é igual a 1? Quando o ângulo é igual a 0, ou seja, quando o pêndulo passa aqui pela posição mais baixa da trajetória. Aqui na posição mais baixa, a tração ela é máxima e ela é dada por mv ao quadrado sobre L mais m vezes g. Muito bem. Nós também podemos, a partir do princípio da conservação da energia mecânica, obter uma expressão para a velocidade. Tá? Quem é a velocidade do pêndulo? Como que eu posso calcular a velocidade do pêndulo em qualquer posição angular θ? Então, para isso, eu devo utilizar o princípio da conservação da energia. Já que aqui, né, claro, é um sistema conservativo, nós estamos desprezando, pessoal, a resistência do ar, tá? Então não tem forças dissipativas aqui, as únicas forças são a tração e o peso. E aí, então, a energia mecânica inicial igual à energia mecânica final. Quem é a energia mecânica inicial? Bem,
é a soma da energia potencial com a energia cinética. Mas para definir a energia potencial, eu vou definir um zero de energia potencial. Por comodidade, eu vou colocar o meu nível zero de energia potencial aqui no ponto mais baixo. Então aqui energia potencial gravitacional é igual a zero, tá? Poderia também colocar o meu nível zero aqui em cima, né, no teto, já que a escolha do nível zero de energia potencial é arbitrária, tá? Não vai influenciar, né, nos cálculos. E no início, então, né, quando o meu pêndulo está em repouso, nessa posição θ0, que é onde eu solto o pêndulo, ele então tem energia apenas potencial gravitacional, que é dado por m vezes g vezes a altura dessa massa em relação ao nível zero, tá, pessoal? Essa altura aqui, que é esse comprimento aqui, é L, que é o comprimento do fio, multiplicado pelo cosseno de θ0, tá? Essa distância aqui, essa altura, é L menos L cosseno θ. Aí você acha essa altura H, tá? Essa altura aqui, então, é dada por L, eu vou escrever aqui, menos L cosseno de θ, tá? Se eu fizer L menos esse pedaço, L cosseno θ, eu tenho essa altura aqui. Muito bem. Então, nós temos o seguinte, pessoal. Então, nós temos a energia inicial, que é a energia puramente gravitacional, que é m vezes g, vezes a altura, tá? H, que é L, 1 menos cosseno de θ0, né? Aqui é θ0. E isso é igual à energia mecânica final. A energia mecânica final é igual a massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2, que é o termo cinético, mais a energia potencial gravitacional numa posição qualquer. Então, no ângulo, quando a massa está aqui no ângulo θ, ela vai estar numa altura igual a L menos L cosseno de θ, da mesma forma que esse termo aqui da energia inicial. Mais mg vezes L, 1 menos cosseno de θ. E aí, através dessa expressão, eu então obtenho, né, a energia, a velocidade do pêndulo, tá, pessoal? As massas eu posso cancelar. Multiplico tudo por 2, a equação, tá? Esse GL, né, vezes 1 é GL, cancela esse GL vezes 1. Então aqui vai ficar o seguinte, vai ficar V ao quadrado igual, eu já estou multiplicando por 2 e passando esse termo para o lado esquerdo. Então no final das contas vai ficar V ao quadrado igual a 2 vezes G vezes L, que multiplica cosseno de θ, que passou positivo, menos cosseno de θ0, que está negativo. Então tá aí também a fórmula, né? A expressão para o cálculo da velocidade, né, ao quadrado do pêndulo, tá? E aí, utilizando essa expressão aqui, você consegue obter, né, somente em função dos ângulos θ e θ0, e a atração, tá? Vamos fazer esse cálculo aqui. Então, para calcular a atração, T igual a m vezes g. Vamos colocar primeiro esse termo, cosseno de θ, mais massa vezes v ao quadrado sobre L. Então, eu pego esse termo e divido por L. Então, vai ficar 2 vezes g. Então, aqui vai ficar 2m vezes g, vezes cosseno de θ, aí menos 2m vezes g, cosseno de θ0. Já fiz direto, tá ok? E aí a tração T, portanto, vai ser igual a 3 vezes m vezes g
vezes cosseno de θ menos 2 vezes mg vezes cosseno de θ0. Tá? Que eu posso colocar inclusive o mg em evidência, né? E eu vou escrever aqui em cima, pessoal, esta minha expressão para tração t, que é igual a m vezes g vezes 3 cosseno de θ menos 2 vezes cosseno de θ0. Então tá aqui uma expressão também fechada, né, para o cálculo da tração no fio para qualquer posição angular θ, tá ok? Para qualquer ângulo θ, você tem a expressão da tração dada por essa fórmula e a velocidade aqui, que eu também vou anotar aqui, para a gente não perder de vista, né, esta expressão. Então estão aí, tração e a velocidade em qualquer posição angular do meu pêndulo simples. Muito bem, então até agora, pessoal, nós analisamos a equação, né, na direção radial. Agora vamos pegar a equação na direção tangencial e tentar ver, né, e tentar resolvê-la. Tá ok? Muito bem, eu vou apagar aqui então essa parte. A tração máxima que eu também já posso apagar, né? E aqui também eu já posso apagar. Muito bem. Então agora eu vou pegar a equação na direção tangencial, tá? E resolver esta equação aqui. Então, posso dividir tudo por m, então vai ficar menos g vezes seno de θ igual à aceleração tangencial, pessoal, que a aceleração tangencial, você sabe, ela está relacionada com a aceleração angular, e a aceleração tangencial é o produto da aceleração angular, alfa, vezes o raio, né, da trajetória, vezes a distância do pêndulo até a origem, né, até o ponto de apoio, que é o próprio comprimento do barbante, do fio, L. Tá ok? Mas alfa, né, o que é alfa? A aceleração angular é a derivada segunda da posição angular no tempo. Ou seja, é o θ 2 pontos, né? Então, eu passo L dividindo, e esse termo passo somando, né, alfa. Então, alfa é d2θ dt2 mais g dividido por L, já que eu passei o L dividindo, vezes o seno de θ, e isso é igual a zero. Então, nós temos uma equação diferencial de movimento para o pêndulo simples. Como vocês estão vendo, é uma equação diferencial de segunda ordem, homogênea, só que não linear, pessoal, porque o seno, né? Porque aqui tem um seno multiplicando esse termo. Então, é uma equação não linear. Não é uma equação linear a equação de movimento do pêndulo simples. E é por isso que é um problema bastante complicado, né? O pêndulo simples é um problema do ponto de vista matemático bastante complicado, porque não tem uma solução, não é uma equação diferencial linear. Então é daí que surge a aproximação, né, para pequenas amplitudes. Quando o ângulo θ ele é pequeno, né, muito menor do que 1 radiano, tá certo? O ângulo está em radianos, né? Você tem, então, o seno do ângulo θ aproximado pelo próprio ângulo θ. Então, para ângulos pequenos, eu posso aproximar, né, de acordo com a série de Taylor, o seno de θ é em torno de θ. Porque a expansão do seno, você sabe, né, é θ menos θ ao cubo sobre 3, né, acho que é 3 fatorial, não me lembro ao certo, mas etc. É uma série de termos, tá? Potências ímpares, né, de θ. E aí, quando o ângulo θ é pequeno,
o seno de θ é aproximado pelo ângulo θ. E aí a nossa equação diferencial, portanto, fica numa forma linear, d2θ dt2, mais g sobre L vezes θ igual a zero. E esta equação aqui é uma equação análoga à equação do oscilador harmônico simples, pessoal, né? A gente pode chamar então ômega ao quadrado de g sobre L, né, a velocidade angular ao quadrado, e aí escrever essa equação θ 2 pontos mais ômega 2 vezes θ igual a zero. E esta aqui é a famosa equação do oscilador harmônico simples, onde o θ, né, que é uma função do tempo, é uma combinação linear de AE elevado a I ômega t mais B e na menos I ômega t, tá? E aí, utilizando todo aquele artifício que eu desenvolvi com vocês na aula do oscilador harmônico simples, tá? Você pode escrever também essa oscilação como sendo A, onde A vai ser a amplitude, cosseno, né, de ômega t mais φ, ou seno, né, já que a diferença de fase é seno e cosseno é 90 graus, já está incluso aqui, né, nesse φ, que é a constante de fase. A é a amplitude e ômega é igual a ômega ao quadrado g sobre L. Esse ômega ele está relacionado com o período da oscilação, 2π sobre t, portanto, t, né, é igual a 2π sobre ômega, e é daí que vem então a famosa fórmula, t igual a 2π vezes a raiz de L sobre G. Então essa é a fórmula, pessoal, do período do pêndulo simples para pequenas amplitudes, tá? Porque para pequenas amplitudes que a minha equação diferencial se transforma, né, é aproximada por uma equação diferencial linear, e aí eu consigo resolver pelos métodos clássicos das equações diferenciais, né, lineares. Então isso aqui é bastante tranquilo, bastante trivial, tá? Para você que já tem um conhecimento, né, sólido nessa parte. E agora, então, vamos ao que nos interessa, que é resolver esse problema. É claro que a gente não vai resolver essa equação diferencial não linear, porque ela só é resolvida por métodos numéricos, né? Por métodos numéricos, pessoal. Então é claro que essa equação diferencial não linear a gente não vai resolver, porque ela só tem solução por métodos numéricos, tá certo? E a gente vai usar um método de energia, né? Conservação de energia, para resolver esse problema do pêndulo simples, tá ok? Muito bem, eu vou apagar então aqui, isto aqui. Essa solução do pêndulo eu vou deixá-la aqui, né, para o período do pêndulo simples, que eu vou chamar de T0, tá? Esse período é o período do pêndulo simples para pequenas amplitudes, L sobre G. Então esse é o meu T0, tá? Muito bem. Então, pessoal, eu vou fazer um outro desenho aqui, porque aquele outro já estava bastante poluído. Então aqui eu tenho o meu pêndulo, a minha massa M, o fio tem um comprimento L. E o pêndulo é solto de uma posição angular inicial θ0, tá certo? E aí ele vai oscilar em torno, né, de uma posição aqui de equilíbrio. Vou representar o pêndulo numa outra posição, que faz um ângulo θ em relação à vertical. E agora, diferentemente do que eu fiz anteriormente, usando as leis de Newton e as forças, eu vou usar o princípio da conservação da energia para resolver
então o problema do pêndulo simples. A energia mecânica inicial igual a energia mecânica final. Eu vou colocar o nível 0 de energia potencial gravitacional aqui no teto. Tanto faz, não vai fazer diferença colocar aqui embaixo, como eu fiz anteriormente, ou aqui em cima. Tá? É só para eu me livrar daquele 1 menos cosseno de θ que apareceu, né? E aí a energia mecânica inicial é puramente energia potencial gravitacional, quando a massa é solta dessa posição, que é m vezes g, vezes essa altura aqui, em relação ao nível 0, e essa altura é igual a L cosseno de θ0, tá certo, pessoal? Então aqui vai, só que a energia potencial aqui dessa massa é negativa, né, já que está abaixo do nível 0 de energia potencial, então é menos m vezes g vezes L cosseno de θ0. E isso é igual à energia mecânica final, tá? Que é igual, então, à energia cinética. Nessa posição, ela tem energia cinética, 1 meio da massa vezes a velocidade ao quadrado. Lembrem que a velocidade é a velocidade angular vezes o raio da trajetória, né, que é o próprio comprimento do fio. E ômega, que é a velocidade angular, é a derivada da posição angular em relação ao tempo. Θ ponto vezes L. Então, V ao quadrado aqui vai ficar θ ponto ao quadrado, L ao quadrado. E aí mais a energia potencial gravitacional nessa posição, que é negativa também, menos mg vezes essa altura, né, a altura dessa massa em relação ao nível 0, que é L vezes cosseno de θ agora, né, pessoal? Como eu escrevi anteriormente. Agora aqui acho que ficou mais claro no desenho. Então eu vou cancelar as massas m, dividir toda a equação por m, vou multiplicar toda a equação por 2, vou dividir tudo por L ao quadrado e vou isolar, portanto, o meu θ ponto ao quadrado, que é dθ dt, né? Θ ponto é dθ dt ao quadrado. Isso é igual, então, a 2 vezes, vamos lá, 2 vezes g, que eu posso colocar em evidência, tá certo, pessoal? O L, então, como eu dividi por L ao quadrado tudo, ficou um L aqui embaixo, 2g sobre L, tá certo? E aí, vezes esse termo aqui, que passou para o outro lado, positivo, cosseno θ, menos esse termo, cosseno de θ0. E aí, tirando a raiz quadrada e já separando aqui, né, os termos, resolvendo a equação diferencial por separação de variáveis, eu tenho, então, bom, inicialmente vamos tirar a raiz quadrada. dθ dt igual raiz 2g sobre L, que multiplica a raiz cosseno θ menos cosseno de θ0. E aí, pessoal, essa equação, então, ela vai se transformar no seguinte. Vamos fazer aqui em cima, para a gente economizar, né, mais espaço. Então, dθ sobre bom, eu vou escrever primeiro esse termo, raiz quadrada de 2g sobre L vezes dt, e isso é igual a dθ sobre raiz quadrada cosseno de θ menos cosseno de θ0. Bem, eu já vou então integrar, né, dos dois lados essa equação. Eu já vou passar esse raiz de 2g sobre L para o outro lado também. Então eu vou ficar com a integral em dt. Depois a gente pensa nos limites de integração. Igual raiz de L sobre 2g, que passou para o lado dk, vezes a integral em dθ sobre
raiz quadrada cosseno de θ menos cosseno de θ0. Bem, pessoal, o nosso ângulo θ, né, a integral em θ é simples porque o ângulo θ ele vai de 0 até um θ0, tá? Então a integral em θ é fácil porque eu vou fazer de 0 até θ0. De 0 até θ0, o tempo ele vai então de 0 até o quê? Até 1/4 do período. Por que 1/4 do período? Porque esse tempo aqui, que vai desde a posição de equilíbrio até a amplitude, ele é 1/4 do período. Porque o período, como é o tempo gasto para dar uma oscilação completa, então o período ele é 4 vezes esse tempo. É esse tempo, mais ele mesmo, mais ele mesmo, mais ele mesmo, né? Até a posição voltar à posição original. Tá? Então, de 0 até θ0, o meu tempo vai de 0 até 1/4 do período. Tá ok, pessoal? Então, a integral aqui do lado esquerdo, ela é trivial, né? A integral de dt é t, de t sobre 4 até 0 é t sobre 4. Então, eu já posso jogar esse 4 multiplicando. Então, vai ficar t igual a 4, que multiplica... bom, aqui a gente pode pegar essa raiz de 2 que está embaixo, pessoal, e escrever, né, 1 sobre raiz de 2 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar raiz de 2 sobre 2, e aí raiz de L sobre G, já que eu tirei o 2, né, é a 1 sobre raiz de 2, tá, que é raiz de 2 sobre 2, raiz de L sobre G, que multiplica a integral de 0 até θ0 dθ sobre raiz cosseno θ menos cosseno θ0. E agora vamos trabalhar esse denominador observando o seguinte, pessoal. Cosseno de θ, vamos escrever esse cosseno de θ como uma outra função trigonométrica, tá? Para simplificar aquilo ali. Eu quero me livrar, na verdade, dessa raiz quadrada, né? Então, note o seguinte, cosseno, a gente sabe que cosseno de 2θ, né, o cosseno do arco duplo é o cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de θ. Ou seja, cosseno de 2θ igual, vamos escrever em termos de seno ao quadrado, cosseno ao quadrado é 1 menos seno ao quadrado, tá? Então isso aqui vai ficar 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de θ. Mas aqui eu tenho cosseno de θ e não cosseno de 2θ. Então, portanto, o cosseno de θ vai ser igual a 1 menos 2 vezes seno ao quadrado de θ sobre 2. Já que basta dividir o θ aqui, né, o argumento, por 2. Então eu vou escrever o meu cosseno de θ como sendo 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2. Como que vai ficar esse termo dentro da raiz? Muito bem. Dentro da raiz eu tenho cosseno θ menos cosseno de θ0. Então vai lá, vai ficar 1 menos 2 seno ao quadrado de θ sobre 2 menos o cosseno de θ0, que também é 1 menos, mas aí esse menos com menos vai ficar mais 2 vezes seno ao quadrado de θ0 sobre 2. O 1 vai cancelar e isso aqui então eu posso escrever como sendo 2 vezes, posso colocar o 2 em evidência, seno ao quadrado de θ0 sobre 2 menos seno ao quadrado de θ sobre 2. Então eu vou substituir, pessoal, esse termo dentro da raiz por esta expressão que aqui está. Muito bem. Vamos lá, vamos fazer aqui do lado, que aqui eu tenho mais espaço. Então, muito bem. Então, o nosso período do pêndulo simples, período t, ele é igual a 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de L sobre G, que multiplica a integral de 0 até θ0 dθ sobre raiz quadrada desse termo aqui,
que é igual ao cosseno de θ menos θ0. A raiz quadrada de 2, então eu vou deixar ela aqui em evidência, né? Eu vou deixar ela para fora, raiz de 2, e ali dentro vai ficar, então, raiz quadrada eu vou colocar já esse seno ao quadrado de θ0 sobre 2 em evidência, pessoal. Seno ao quadrado de θ0 sobre 2, que multiplica 1 menos... aí vai ficar esse seno ao quadrado de θ sobre 2 dividido pelo seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Bem, e agora a gente vai fazer uma mudança de variável aqui nessa integral, pessoal. Eu vou então escrever seno de θ sobre 2. A gente escreve esse seno de θ sobre 2 como sendo o seno de θ0 sobre 2 vezes um fator, vezes o seno de um outro ângulo, de um ângulo φ. Então eu vou escrever seno de φ vezes seno de θ0 sobre 2. E ainda mais, eu vou chamar esse seno de θ0 sobre 2 de k. Então isso aqui vai ficar k vezes seno de φ. Onde então esse nosso k, ele é o seno da amplitude, tá? Do pêndulo, né? A amplitude inicial dele, θ0, posição angular inicial, sobre 2. Bom, aí a gente precisa calcular o dθ, tá? Já que estamos fazendo essa mudança de variável, então note que θ sobre 2 é o arco seno, então, de k seno de φ. Quem que é esse φ, pessoal? Esse φ, né, o seno de φ é o seno de θ sobre 2, tá? Dividido pelo seno de θ0 sobre 2, tá? E aí, então, para a gente calcular o dθ, então eu derivo, né, dos dois lados, diferencio dos dois lados, dθ sobre 2 igual a derivada do arco seno, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos o argumento ao quadrado, k ao quadrado, seno ao quadrado de φ, aí vezes a derivada do argumento, né? A derivada de k seno φ é k vezes cosseno de φ vezes dφ. Bem, então agora a gente pode substituir, né, tudo isso aqui na minha integral, na minha expressão para o período t do pêndulo simples. Então esse raiz de 2 vai cancelar, pessoal. Então vai ficar 2 vezes raiz de L sobre G, que multiplica, então, a integral. Bom, então com essa mudança de variável que eu fiz aqui, seno de θ sobre 2 igual a k vezes seno de φ, agora a minha integral é em φ, tá certo, pessoal? Então, muito bem. O seno de φ, então, é o seno de θ sobre 2 dividido pelo seno de θ0 sobre 2. Quando θ é igual a 0, então seno de 0 vai ser 0, o φ, então, vai ser também 0. E quando o θ é igual a θ0, quem que vai ser o φ? Então, como seno de φ é seno de θ sobre 2 sobre seno de θ0 sobre 2, para θ igual a θ0, vai ficar seno de θ0 sobre 2 dividido pelo seno de θ0 sobre 2, que é 1. Seno de φ igual a 1, então o φ é 90 graus. Π sobre 2. Então, a integração em φ, né, vai de 0 a π sobre 2, quando o θ vai de 0 até θ0. E aí aqui nós temos dθ. Quem que é dθ? Dθ é 2 vezes, então, k, 2 vezes k, vezes cosseno de φ vezes dφ, dividido pela raiz quadrada, 1 menos k ao quadrado, seno ao quadrado de φ, que multiplica agora essa raiz quadrada. Então, notem que o seno ao quadrado de θ0 sobre 2 sai da raiz como seno de θ0 sobre 2, que é o meu k. Né? Então, aqui vai ficar k, que multiplica aí a raiz quadrada
de 1 menos, e essa razão aqui nada mais é do que o seno ao quadrado de φ. Seno ao quadrado de φ é seno ao quadrado de θ sobre 2 sobre seno ao quadrado de θ0 sobre 2. Muito bem, então, o que vocês estão notando aqui, pessoal? Aqui vai cancelar bastante coisa, o k vai cancelar, 1 menos seno ao quadrado de φ é o cosseno ao quadrado de φ, cuja raiz quadrada é o cosseno de φ, que vai cancelar esse cosseno de φ de cima. O 2 sai, multiplica, o outro 2, e aí o meu período t vai ser igual, então, a 4 vezes raiz quadrada de L sobre G, que multiplica a integral de 0 a π sobre 2 em dφ sobre raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado seno ao quadrado de φ. Está aí, então, pessoal, a célebre fórmula para o cálculo do período do pêndulo simples. A famosa expressão do período do pêndulo simples. Qual é o problema com esta fórmula, com essa expressão? É que essa integral, ela não tem solução analítica, pessoal. Não tem nenhuma primitiva para calcular, para resolver essa integral. Essa integral já foi muito bem estudada, tá certo? E ela tem um nome na literatura, ela é chamada de integral elíptica. Integral elíptica completa, porque vai de 0 a π sobre 2, de primeira ordem, né, de primeira espécie. Então, essa integral ela é chamada de integral elíptica de primeiro tipo, né? Primeiro tipo. E ela é completa, tá? Então, integral elíptica. Bem, como essa integral ela não tem solução analítica, ela só pode ser calculada por métodos numéricos. Inclusive, no final do vídeo você vai ver, né? Eu resolvo essa integral usando a regra de Simpson, né? Que é uma regra numérica para o cálculo de integral. Embora essa integral não tenha solução analítica, né, exata, nós podemos, pessoal, expandir esta função do integrando numa série de potências, tá? E integrar termo a termo e ver se a gente obtém alguma relação de recorrência, tá certo? É isso que a gente vai fazer agora. Agora eu vou, então, expandir esta função do integrando numa série de potências. Muito bem, eu vou apagar aqui, então. Eu vou também anotar, pessoal, essa fórmula, né, do período aqui em cima, para a gente não perdê-la de vista. O período, então, é 4 vezes raiz de L sobre G, que multiplica a integral de 0 a π sobre 2 dφ sobre raiz 1 menos K2 seno ao quadrado de φ. Muito bem, então eu agora vou expandir esta função do meu integrando numa série de potências. A função, então, do meu integrando que eu tenho é esta aqui, é 1 sobre raiz de 1 menos K2 seno ao quadrado de φ. Só lembrando, né, que K aqui é igual ao seno de θ0 sobre 2. Muito bem. Então, isso aqui ainda eu posso escrever assim, 1 menos K2 seno ao quadrado de φ elevado a menos meio. E para expandir, pessoal, esta expressão, né, esta função, eu vou agora utilizar a fórmula binomial de Newton, né, a fórmula do binômio de Newton, 1 mais x elevado a n, tá certo? Isso aqui, então, é igual a 1 mais n vezes x mais n
n menos 1 sobre 2 fatorial x ao quadrado, mais n menos 1, n menos 2 sobre 3 fatorial x ao cubo, mais etc. Então essa é a fórmula da expansão do binômio de Newton, e é isso que eu vou fazer com essa função. Aqui o x, né, é negativo, ele é menos K2 seno ao quadrado de φ, e o n, né, o meu expoente n, é igual a menos meio, tá certo? Muito bem, como que vai ficar então esta expansão? 1 menos K2 seno ao quadrado de φ elevado a menos meio igual 1 mais n vezes x, n é menos meio, a hora que eu multiplicar por menos k ao quadrado seno ao quadrado de φ vai ficar mais 1 sobre 2 k ao quadrado seno ao quadrado de φ. Agora vamos lá, vamos fazer esse termo aqui. 2 fatorial é 2, né? N menos 1, pessoal. O n é menos meio menos 1 dá menos 3 meios, tá certo? E aqui, esse n é menos meio. Só que, aqui então vai ficar positivo, tá? Esse menos com esse menos vai ficar positivo. X ao quadrado também vai ficar positivo. E aí eu vou escrever esse termo assim. Então aqui ficou em cima 1 vezes 3, tá certo? E embaixo eu fico com 2 vezes 4, tá? Por quê? Esse primeiro 2 é desse n aqui, tá? E esse 4 vem do resultado de 2 fatorial, que é 2 vezes o 2 desse 3 meios, tá? Que estava aqui. Então 2 vezes 4. X ao quadrado, então vai ficar k elevado a 4 seno elevado a 4 de φ, tá? Vamos para o próximo termo. Então aqui nós temos n menos 1, então menos meio menos 1 é menos 3 meios, que hora que multiplicar com esse menos meio, então vai ficar positivo, tá? N menos 2, então menos meio menos 2, pessoal, dá menos 5 meios, tá? Mas aí esse menos 5 meios com essa potência ímpar de x, que também vai ser negativo, vai ficar positivo. Então, no final, todos os termos dessa série são positivos. Tá? E aqui é 3 fatorial, né, que é 6. Então, eu vou escrever assim, ó, 1, aqui ficou 3 meios, né? E aqui ficou 5 meios. E embaixo eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com 2... 1 meio, né, desse primeiro n. Aí, vamos lá. Aqui eu tenho 2, eu tenho sobre 2, aqui eu tenho sobre 2, e aqui eu tenho 3 fatorial, que é 6. Tá certo, pessoal? Então, eu posso escrever isso aqui como 4 vezes 6. 2 vezes 4 vezes 6. O que vocês estão percebendo? Que o numerador é o produto de números ímpares, e os denominadores são os produtos dos números pares, né? Isso é bastante interessante, tá? E o x ao cubo, então, vai ficar k elevado a 6 vezes seno elevado a 6 de φ. E assim, pessoal, sucessivamente, etc. Olha que interessante isso, né? E eu posso, pelo princípio da indução, né, deduzir os outros termos. O próximo seria 1 vezes 3 vezes 5 vezes 7 sobre 2 vezes 4 vezes 6 vezes 8, k elevado a 8, seno elevado a 8 de φ, etc. Tá? Muito bem. O que a gente vai fazer agora? Então, notem que essa expansão daquela função, ela agora vai ser integrada, né? Vai ser integrada de 0 até π sobre 2, tá? Então, vamos lá. Depois eu me preocupo com esse fator aqui. Então, o que eu tenho, na verdade, é a integral, tá certo, pessoal? De 0 até π
sobre 2, né, desse termo vezes dφ, tá? Então eu tenho essa soma, né, 1 mais 1 sobre 2, k ao quadrado, seno ao quadrado de φ, mais 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4, k quarta, seno a quarta de φ, mais 1 vezes 3 vezes 5, sobre 2 vezes 4 vezes 6, k elevado a 6, seno elevado a 6 de φ, mais etc. dφ. Bem, vocês estão observando então que a integral é termo a termo. Então, eu vou ter que integrar, né, k2 seno ao quadrado de φ, k quarta seno a quarta de φ, etc. Bem, eu vou chamar, pessoal, aqui de Cn. Eu vou chamar a integral de 0 a π sobre 2, o seno elevado a n de φ dφ, tá certo? Então eu vou chamar, né, a potência enésima do seno de φ de Cn, tá certo? E eu noto ainda mais, e eu estou percebendo que as potências do seno, elas aumentam de 2 em 2, né, numa progressão aritmética, de razão 2. E aí, então, isso significa que o meu Cn mais 2, tá, é igual, então, à integral de 0 a π sobre 2 de seno elevado a n mais 2 de φ dφ. E agora eu vou, então, trabalhar com esta integral e vou tentar achar alguma relação de recorrência entre o Cn mais 2 e o C de n. Tá ok, pessoal? É isso que eu vou fazer agora. Muito bem, então eu vou precisar... bom, eu posso continuar aqui embaixo. Então esse meu Cn mais 2 é igual, então, à integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n de φ, vezes seno ao quadrado de φ. Eu também posso escrever esse termo desta forma. E agora eu posso usar o fato de que o seno ao quadrado é 1 menos o cosseno ao quadrado. Então isso aqui é a integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n de φ, vezes 1 menos cosseno ao quadrado de φ, vezes dφ. E essa integral eu posso separar em duas. Integral de 0 a π sobre 2 do seno elevado a n de φ, dφ, que é o meu Cn, menos a integral de 0 a π sobre 2, seno a n de φ, vezes cosseno ao quadrado de φ dφ. Muito bem, eu vou guardar então essa minha relação aqui até agora. C de n mais 2 é igual a Cn menos a integral de seno a n de φ, cosseno de φ dφ. O que eu vou precisar fazer aqui agora, perdão pessoal, aqui faltou cosseno ao quadrado de φ dφ. O que eu vou fazer agora é integrar então esse termo, tá? Vou ter que integrar por partes, né, aquela integral, e obter alguma relação aí conhecida. Então, muito bem, eu já vou apagar esse termo aqui, que eu não preciso mais. E vamos então passar para o cálculo agora desta integral, que é a integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n de φ, cosseno ao quadrado de φ, vezes dφ. Bem, para integrar isso aqui por partes, pessoal, eu vou supor então que o meu u vai ser seno elevado a n de φ vezes cosseno de φ, e o meu dv
vai ser o meu cosseno de φ dφ. Então, eu vou precisar calcular o du. du igual, então, isso aqui é um produto, tem que usar a derivada do produto, né? Derivada do primeiro, que é n seno a n menos 1 de φ, vezes a derivada do seno de φ, que é cosseno de φ, e aí vezes esse cosseno de φ, fica um cosseno ao quadrado de φ, mais o primeiro, que é seno a n de φ, vezes a derivada do segundo, derivada do cosseno é menos seno. Então aqui vai ficar vezes um seno de φ, e aí a hora que eu multiplico seno de φ a n vezes seno de φ, eu já posso então escrever como seno de φ elevado a n mais 1. Seno n mais 1 de φ. Muito bem. E aqui, né, se dv é cosseno de φ dφ, o meu v, então, é a integral de cosseno, que é o seno de φ. Para integrar isso aqui por partes, então, vocês lembrem, né, é u vezes v menos a integral de v vezes du. Ou seja, essa integral vai ser u, que é dado por seno a n de φ, cosseno de φ, o v é seno de φ, então eu já posso colocar um n mais 1 aqui no expoente. Isso aqui é calculado, pessoal, né? Isso aqui é calculado de 0 a π sobre 2, que obviamente vai dar 0, né? Porque o seno é de 0, qualquer que seja o expoente vai dar 0, e o cosseno de 90, né, também vai dar 0. Menos a integral de 0 a π sobre 2, v du. Quem que é o v? O v é seno de φ, que multiplica du, tá? Que é n vezes seno elevado a n menos 1 de φ, cosseno ao quadrado de φ, menos seno a n mais 1 de φ. Isso aqui é dφ, né? Eu esqueci de colocar aqui um dφ. Então, como eu disse para vocês, essa integral aqui, né? Ou melhor, esse cálculo nesses limites vai dar 0, tá? E isso aqui vai sobrar. Bem, eu não gostaria de apagar esta equação, pessoal, então deixe-me ver onde que eu posso colocar ela. Bom, eu vou apagar esse termo, depois eu reescrevo novamente. É um termo que não é difícil, né, de você guardar. Então, isso aqui é igual a menos eu vou separar nessa integral em duas, então, em n, né, esse n sai da integral, de 0 a π sobre 2, vezes seno a n de φ, a hora que eu multiplico isso por isso, vai ficar seno a n de φ, cosseno ao quadrado de φ, tá? E aí, menos com esse menos vai ficar mais, tá certo, pessoal? Seno, a integral, perdão, de 0 a π sobre 2, seno a n mais 2 de φ dφ. Novamente aqui eu esqueci de colocar um dφ. Tá certo? Muito bem. O que vocês notaram? Vocês notaram que esse termo aqui, ó, ele repetiu novamente, né? É o seno de φ a n vezes cosseno ao quadrado de φ dφ, tá? E esse termo aqui nada mais é do que o meu Cn. É Cn mais 2, tá certo, pessoal? Então isso aqui vai ficar menos n integral de 0 a π sobre 2 seno a nφ cosseno ao quadrado de φ dφ mais Cn mais 2, que é essa integral aqui.
Bem, agora nós precisamos, então, trabalhar esta outra integral, pessoal, que é a integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n de φ, cosseno ao quadrado de φ dφ. Então, novamente, eu escrevo isso como sendo integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n de φ, cosseno ao quadrado. Então, a gente faz, né, a gente retorna para 1 menos seno ao quadrado de φ dφ. E aí, separando essa integral em duas, eu tenho a integral de 0 a π sobre 2, seno a n de φ, menos integral de 0 a π sobre 2, aqui eu esqueci o dφ, integral de 0 a π sobre 2, seno elevado a n mais 2 de φ vezes dφ. Muito bem, seno a n de φ dφ, isso aqui é o meu Cn, pessoal. E seno de n mais 2 de φ dφ, isso aqui é o meu Cn mais 2. Então, isto aqui é Cn menos Cn mais 2, tá? Só que isso está multiplicado por menos n. Agora eu tenho que voltar. Eu vou ter que voltar tudo isso para a minha expressão original de Cn mais 2. Então, muito bem. Vou apagar aqui agora. Vamos então achar a nossa relação de recorrência, que a gente começou a partir desta aqui. C de n mais 2 é igual a Cn. Então, vamos escrever aqui. É igual a Cn menos. Agora, esta integral, pessoal, esta integral é esta aqui, tá? Cujo resultado vamos achar aqui. Nós achamos, então, menos n. Então, vai ficar menos com esse menos, fica mais n vezes. Aí, esta integral, cujo resultado deu Cn menos Cn mais 2. Tá ok? É menos n vezes isso, né? Aí mais o meu Cn, tá? Só que é menos, não é verdade? Então esse menos distribuído para todo mundo ficou então aqui. Aqui vai ficar menos Cn mais 2. Tá, pessoal? E aí, o que a gente pode fazer? Bem, nós podemos então escrever assim, ó. Cn mais 2 igual a Cn mais n vezes Cn menos n vezes C de n mais 2 e menos C de n mais 2. E agora eu posso colocar em evidência, né, os meus C de n e C de n mais 2. Então, vamos ficar com o seguinte. Vamos ficar com, Cn mais 2. Vamos juntar os termos semelhantes. Mais Cn mais 2. Mais n vezes Cn mais 2. Isso é igual a Cn mais n vezes Cn. Ou seja, Cn mais 2, que multiplica, então, 2 mais n, né? 2 mais n, isso é igual a Cn vezes 1 mais n. Ou seja, a relação de recorrência, então, que eu quero é Cn mais 2 igual a 1 mais n, dividido por 2 mais n, vezes Cn, pessoal. Esta aqui é a relação de recorrência procurada. A partir dela, né, conhecendo o C0, por exemplo,
eu consigo achar o C2, C4, C6, C8 e assim por diante, tá ok? Vamos então encontrar quem são esses termos C de N mais 2. Vamos lá, então eu vou apagar isso aqui agora. Essa parafernália toda, né? A gente pode apagar tudo isso aqui. E vamos lá. Então, o meu Cn. Quem que é o meu Cn? Então, vamos voltar aqui, ó. Cn, então, era a integral de 0 a π sobre 2, né? De seno a n de φ. Dφ, pessoal. Quando o n é igual a 0, então, o C0 simplesmente é a integral de 0 a π sobre 2 de n igual a 0, né? Então vai ficar 1, todo número elevado a 0 é 1, vezes dφ. E a integral de dφ é φ, de 0 a π sobre 2, isso é π sobre 2. Então o meu C0 é π sobre 2. Então eu não preciso ficar calculando, né, aquelas integrais de seno a quarta, de seno a 6, porque agora eu já achei uma relação de recorrência. Agora eu sei quem que é o meu C, é 2, o meu C2 ele é igual a, então n igual a 0, né, pessoal? Então vai ficar 1 sobre 2 vezes o C0, né? Esse é o meu C2, para n igual a 0. Então isso aqui é meio vezes π sobre 2. Quem que é o meu C4? C4 é para n igual a 2, né? Então n igual a 2 fica 3 sobre 4. 3 sobre 4 vezes o C2. Mas o C2 está aqui, então isso aqui é 3. Vamos colocar primeiro aqui. 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4. Eu não vou multiplicar, vou deixar indicado. π sobre 2. Vou fazer mais um. Quem que é o meu C6? É para n igual a 4, tá? Então, para n igual a 4, aqui fica 5 sobre 6. 5 sobre 6 vezes C4. Mas o C4 é isso aqui. Então, é 1 vezes 3 vezes 5 sobre 2 vezes 4 vezes 6 vezes o C0, né? Que é π sobre 2. Novamente, pessoal, a sequência, né? O produto dos ímpares sobre o produto dos pares, a gente está reproduzindo novamente. Olha que interessante. Então, nós já achamos esses termos, né? Agora eu posso deduzir os próximos. E, finalmente, então, eu posso encontrar uma expressão, né? Vamos voltar lá à expressão do período que eu tinha, pessoal. Então, era 4 vezes raiz de L sobre G vezes, né, a integral. Bom, a integral eu já fiz, claro, né? A integral já foi feita. Vezes aí aqueles termos, né? 1 mais 1 sobre 2 k ao quadrado vezes C2, né? Que é o seno, a integral do seno ao quadrado, né? De φ, mais 1 vezes 3. 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4. K a quarta, C4, mais 1 vezes 3 vezes 5, sobre 2 vezes 4 vezes 6, K a sexta vezes C6, mais etc. Então, era esta expressão que a gente tinha obtido, né, para o período do pêndulo. Agora eu conheço quem são os meus fatores Cn, né, C2, C4, C6, que eles aqui estão. Notem que todos os termos eu vou ter, né, um π sobre 2, tá? E a propósito, pessoal, me perdoem, aqui não é 1, né? Aqui é π sobre 2, que é o C0. O C0 é π sobre 2. E vai ter um π sobre 2 em todos os termos que eu posso colocar em evidência. E assim o meu período
eu vou escrevê-lo aqui, vai ficar 4 vezes raiz de L sobre G vezes π sobre 2, que multiplica 1 mais... Bom, 1 meio K ao quadrado vezes C2. Quem que é C2? É meio π sobre 2, que eu já coloquei em evidência. Então vai ficar meio vezes meio, é meio ao quadrado, vezes K ao quadrado, mais 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4, K quarta, C4, mas C4 também tem 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4. Olha que interessante, então é 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4 ao quadrado, vezes K elevado à quarta, tá ok? O π sobre 2 já coloquei em evidência, mas vou escrever mais um termo, 1 vezes 3 vezes 5, sobre 2 vezes 4 vezes 6, C6, que também tem esse fator, então ao quadrado, vezes K elevado a 6, e mais etc, pessoal. E aí, então, aqui eu posso, né, dividir 4 por 2, então aqui vai ficar 2π raiz de L sobre G. 2π raiz de L sobre G nada mais, nada menos é do que o período do pêndulo simples para pequenas oscilações, pessoal. Então, isso aqui eu posso escrever ainda assim, ó, T0, tá? Que é o período, né, para o pêndulo simples, né? Para pequenas amplitudes, vezes 1 mais... olha o seguinte, o que é K, pessoal? K é seno, né? Eu posso escrever o K em termos do seno de θ0 sobre 2, uma expressão fica muito comprida. Vamos deixar assim, meio ao quadrado, K ao quadrado, mais 1 vezes 3 sobre 2 vezes 4 ao quadrado, K quarta, mais 1 vezes 3 vezes 5, sobre 2 vezes 4 vezes 6 ao quadrado, K sexta, mais etc. Onde T0 é o período do pêndulo simples, 2π raiz de L sobre G, e esse K, esse fator K, ele é o seno da metade da amplitude da oscilação, né, da posição angular inicial θ0 do meu pêndulo simples. Está aí, pessoal, então a solução completa, tá certo? Da expressão do pêndulo, do período do pêndulo simples. E agora eu vou fazer uma aproximação aqui bastante interessante, tá? Que é a seguinte: se a amplitude ela não é muito grande, né? Se a amplitude não for muito grande, então olha o seguinte, eu posso fazer o seguinte, o K, que é então o seno de θ0 sobre 2, para amplitudes não muito grandes, isso aqui eu posso aproximar então para o próprio ângulo, θ0 sobre 2, de acordo com a aproximação de Taylor, né, para o seno. E aí então o meu período ele pode ser escrito como sendo T0, que multiplica 1 mais meio ao quadrado, que é 1/4, K ao quadrado, mais o K é θ0 sobre 2. θ0 sobre 4, θ0 ao quadrado sobre 4, né, que é ao quadrado. Eu só vou considerar até o termo aqui de segunda ordem, né? É porque os outros vão ficar bem pequenininhos, já que o ângulo não é muito grande, ele é pequeno. E aí, então, isso aqui é igual a T0, que multiplica 1 mais θ0 ao quadrado sobre 16, pessoal. Esta aqui é uma fórmula bastante importante, né? Bastante conhecida, clássica na literatura, que é a primeira aproximação para o período do pêndulo simples, que depende da amplitude. Vocês estão vendo aqui, né? O período ele depende da amplitude. Só que isso aqui é uma série infinita, né? Se a amplitude não é muito grande, esta fórmula vai te dar o período com uma boa precisão, tá certo? O período T é o período do pêndulo simples para pequenas amplitudes, né? 2π raiz de L sobre G, 1 mais a amplitude ao quadrado sobre 16. Tá bom, pessoal?
Falando em amplitude, nós vamos agora estimar quantos termos eu devo somar, né, nessa série aqui do período para obter uma certa precisão, pessoal. Então a gente agora vai fazer um exercício bastante interessante aqui de séries, né? Isso aqui envolve também o conceito de séries, para nós sabermos quantos termos, até quantos termos eu tenho que somar, né, na minha série para obter um certo valor com uma certa precisão, com um certo erro, tá ok? Bem, para a gente então estimar, né, calcular quantos termos eu preciso somar para obter uma certa precisão, né, para um certo erro no período do pêndulo, note o seguinte, pessoal. Esse período t, então, ele é dado, né, por essa expressão t0, que multiplica 1 mais 1 meio ao quadrado, vezes k ao quadrado, mais etc, mais um termo aqui qualquer, tá, que eu vou colocar, arbitrário, né, 1 vezes 3 vezes 5 vezes 2n menos 1, já que é um número ímpar em cima. Embaixo eu tenho 2 vezes 4 vezes 6 até 2n, tá certo? Vezes aqui, né, k elevado a 2n, já que o expoente do k é sempre par. Aí eu parei no termo n, tá certo? Mas aí o que vem depois? O que vem depois é o resto, né? É a soma dos termos que vem depois, que eu estou chamando de resto. É esse resto aqui que eu quero estimar, tá certo? É ele que vai me dar o erro, que vai me dar a precisão, né, para o meu cálculo, pessoal. Bom, muito bem. Vocês devem notar o seguinte. Esse termo aqui, né, que eu peguei o último termo aqui desta série, 1 vezes 3 vezes 5 vezes, né, um termo qualquer, aliás, né, até 2n menos 1 sobre 2 vezes 4 vezes 6 até 2n, ele é maior ou igual a 0 e menor ou igual a quanto, pessoal? Note o seguinte, em cima eu tenho o produto dos ímpares, embaixo tem o produto dos pares, tá certo? Note que 1 é o menor do que 2, o 3 é menor do que 4, o 5 é menor do que 6. Então, essa divisão vai dar um número menor do que 1. Tá? Na verdade, vai dar um número menor do que meio, ou igual a meio. Tá? 1 sobre 2 vezes 3 sobre 4, mais 3 sobre 4 é um número menor do que 1, tá certo? 5 sobre 6 também. Então, de fato, isso aqui vai dar menor ou igual a meio. Tá? Então agora a gente pode achar uma expressão para o resto Rn. Para nós calcularmos então esse resto, né, da série, ele tem então a mesma expressão, né, da série, que é t0, que multiplica um termo aí arbitrário, né, que eu vou pegar esse que está aqui. Então 1 vezes 3 vezes 5 vezes... Bom, o n, pessoal, para o resto, então eu vou trocar o n por n mais 1, porque esse termo que está entre colchetes é até n só, tá? O próximo é n mais 1. Então eu vou fazer uma troca aqui no n. n mais 1 fica 2n menos 2, 2n mais 2, menos 1, 2n menos 1, 2n mais 1, aliás, sobre 2 vezes 4 vezes 6 vezes n é n mais 1, então fica 2n mais 2 aqui embaixo. Ah tá, eu esqueci de multiplicar pelo k elevado a 2n mais o n é n mais 1, então 2n mais 2. Esse termo, pessoal, ele está ao quadrado, então, né? Aqui é ao quadrado, tá certo? E esse resto, né? Ele então é menor, né? Ou igual a rigor, vamos colocar menor,
Note o seguinte, esse termo aqui, então, eu acabei de explicar para vocês que ele é menor ou igual a meio. Então, esse termo é menor ou igual a meio, como está ao quadrado, menor ou igual a 1/4. 1/4 de quem? De T0 vezes K elevado a 2N mais 2, e ainda vezes quem? A soma, né? O que está aqui dentro do colchetes é a soma 1 mais K2 mais K4, tá certo, pessoal? Então, 1 mais K2 mais K4 mais K6 mais etc. Tá? Porque é uma soma, né? Isso aqui é uma soma em K, tá certo? E esta soma, né, que aqui está, é uma soma geométrica de razão K, K ao quadrado, tá certo? E a gente sabe somar séries geométricas, pessoal. Uma série geométrica, né, infinita, ela é dada, então, por 1, né, pelo primeiro termo, que é 1, dividido por 1 menos a razão. A razão é K ao quadrado, dessa PG. E aí, então, a expressão do meu resto, que eu vou colocar aqui, eu vou ter que apagar essa parte aqui. Então, o meu resto, Rn, vamos colocar igual a 1/4, né, vezes T0 vezes K 2N mais 2 sobre 1 menos K ao quadrado, tá? Esta aqui, então, é a expressão para o cálculo do meu resto, pessoal. E eu fiz um cálculo aqui, tá? Eu vou fazer um exemplo para vocês. Eu quero descobrir até quantos termos eu preciso somar na minha série, né, do período, para calcular o período com um erro menor do que 1 milésimo, tá? Do que 10 a menos 3. Então, até quantos termos eu preciso somar? Eu vou supor, tá? Vamos apagar aqui. Isso aqui também eu já posso apagar. Então eu vou supor o seguinte, eu preciso calcular aí o meu T0, né? Vamos supor que o meu T0 seja 1, tá? Em qualquer unidade aí, padrão de medida. Eu também preciso considerar o meu θ0, a amplitude inicial. Vamos supor que ela seja de 90 graus, tá certo? Isso significa que o K ele é igual ao seno de π sobre 4, né? Porque é seno de θ0 sobre 2, π sobre 2 sobre 2, π sobre 4. E aí, né, isso aqui é 1 sobre raiz de 2. E eu quero calcular, então, o meu período T, com um erro menor do que 10 a menos 3, pessoal, do que 0,1%, né? 1 milésimo. Bem, então a gente vai usar a fórmula aqui do resto, né? Rn, que é igual, então, a T0 sobre 4 vezes 1 menos K ao quadrado, vezes K 2N mais 2. O T0 é igual a 1, o K é 1 sobre raiz de 2, então vai ficar aqui 1 menos meio, que é meio, vai ficar 4 sobre 2, que dá 2. Então isso aqui vai dar meio, né? Isso aqui vai dar meio. E isso aqui, então, é o resto. Isso aqui tem que ser menor do que 10 a menos 3. Então, ou seja, a gente tem meio, né, que multiplica K elevado a 2N vezes K ao quadrado, né? Onde o K ele já vou substituir por 1 sobre raiz de 2, né, que está aqui.
Então, é 1 sobre raiz de 2 elevado a 2n, vezes 1 sobre raiz de 2 elevado a 2, né, ao quadrado. E isso tem que ser menor do que 10 a menos 3. Isso aqui vai dar meio, né? Vezes meio dá 1/4, pessoal. Então, aquilo ali vai ficar 1/4, né? Que eu já posso passar multiplicando o 10 a menos 3. Então, vai ficar 1 sobre raiz de 2 elevado a 2n, que é 1 sobre raiz de 2 ao quadrado elevado a n, menor que 4 vezes 10 a menos 3. Eu posso aplicar o log dos dois lados, tá bom? Então, o n desce multiplicando. N vezes log de 1 sobre 2, né? 1 sobre raiz de 2 ao quadrado é 1 sobre 2. E isso é menor do que o log de 4 mais o log de 10 a menos 3, tá bom? O log de 4 eu posso escrever como 2 log de 2, log de 10 a menos 3 é menos 3, log de meio é menos log de 2, e aí fazendo as continhas, né, para calcular o n, eu acho um n aproximado de 7,96, pessoal, que são aproximadamente 8 termos, tá? Então eu precisaria somar 8 termos nessa série aqui, 8 termos, para calcular o período, né, para essas condições, com um erro menor do que 10 a menos 3, usando esta fórmula, né, também bastante importante para o erro no cálculo da série do período do pêndulo. Tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado, né, uma videoaula não trivial, bastante pesada. E no próximo vídeo nós vamos continuar com este estudo, onde nós vamos ver outros métodos de aproximação não linear para o cálculo do período do pêndulo simples. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Olá, pessoal! Nesse breve vídeo eu vou mostrar para você o cálculo numérico da integral elíptica que aparece na expressão do período do pêndulo simples. O método numérico que a gente vai usar para resolver aquela integral é a regra de Simpson composta. É um método bastante poderoso, né? É um recurso de cálculo numérico bastante poderoso que serve para resolver qualquer integral de modo geral. A regra de Simpson composta diz que a integral de a até b de uma função f de x dx pode ser aproximada por h sobre 3. Esse h, pessoal, representa a partição do intervalo. Ele pode ser calculado fazendo a diferença entre os limites superior e inferior e dividindo pelo número de divisões que eu gostaria de implementar nas minhas iterações, nas minhas divisões. Então, h sobre 3 vezes o valor da função no ponto x0, mais 4 vezes f de x1, mais 2f de x2, mais etc., né? 4f de xn menos 2, 2f de xn menos 1, mais f de xn. Bem, quem é a minha integral, então, que eu quero resolver? A integral é a integral de 0 até π sobre 2 em dφ dividido pela raiz quadrada de 1 menos k ao quadrado seno ao quadrado de φ, onde esse k ele é igual ao seno de θ0 sobre 2, onde θ0 é a posição angular inicial do pêndulo, né, a minha amplitude, tá certo, pessoal? Bem, no cálculo que eu fiz aqui para essa integral, eu utilizei 4 divisões, tá certo? N igual a 4. E para, então, calcular o H é muito simples. É só fazer, né, π sobre 2 menos 0, que é π sobre 2, e dividir por 4, tá? Que é o número de intervalo. Isso aqui dá π sobre 8. Aí você pode usar uma calculadora para resolver isso. Tá ok, pessoal? A minha função f de x ela é igual a 1 menos
k ao quadrado seno ao quadrado de φ elevado a menos meio, tá? Esse k, a gente precisa atribuir um valor para ele, então eu considerei aqui a minha amplitude inicial, né, a amplitude do movimento do pêndulo, como sendo 90 graus, tá? E aí então o k, pessoal, vai ser igual a seno, 90 graus tem que ser em radianos, o ângulo aqui, né, π sobre 2, dividido por 2, π sobre 4, e isso dá raiz de 2 sobre 2, ou 1 sobre a raiz quadrada de 2. Bem, esse é o valor de k, portanto, né? E aí k ao quadrado fica meio, tá certo? Então a minha função a ser integrada é 1 menos meio vezes seno ao quadrado de φ elevado a menos meio. Bem, então eu tenho 4 valores, né, que eu vou ter que calcular. Eu vou ter que calcular o x0, né, que é o valor da função no ponto x igual a 0, tá certo? Então f de x0 é o valor da função, né, no extremo inferior do intervalo, que é 0. E aí isso aqui vai dar simplesmente 1, né? Aí depois você vai calcular f de x1. Eu já calculei. F de x1 quem que é o x1? É o x0 mais o passo, né? O h, que é π sobre 8. Então vai dar π sobre 8. Então se eu calcular o valor da função, esse valor da função, né, para φ igual a π sobre 8, eu vou achar cerca de 1,0387. Aí eu calculei também f de x2. Quem que é f de x2? Pega o x1, que é π sobre 8, mais h, a π sobre 8. Vai dar 2π sobre 8, ou π sobre 4. Então isso aqui é f de π sobre 4. Substitui φ por π sobre 4. E aí isso dá aproximadamente 1,1547. Depois você vai calcular o f de x3, tá certo, pessoal? Que é, então, o x2, que é π sobre 4, mais π sobre 8. Isso vai dar 3π sobre 8. Então, você vai calcular o valor da função em 3π sobre 8. E aí que vai dar cerca de 1,3208. E, finalmente, o f de x4 é o 3π sobre 8, mais π sobre 8 dá 4π sobre 8, ou seja, f em π sobre 2, né? O valor da minha função no extremo superior do intervalo, que é π sobre 2. E aí esse cálculo dá aproximadamente 1,4142, tá? Estou colocando 4 casas depois da vírgula. E aí, finalmente, então, você pode substituir esses valores aqui na integral, na fórmula, melhor dizendo, da regra de Simpson. E aí, então, essa integral de 0 a π sobre 2 dessa função, né, f de φ dφ, vai ser, então, h sobre 3, né, π sobre 8 sobre 3, π sobre 24, que multiplica f de x0, que deu 1, mais 4 vezes f de x1, tá? Eu vou colocar assim, para a gente economizar espaço, mais 2 f de x2, que é esse valor, mais 4 f de x3, que está aqui, e mais 2, né? Aliás, mais f de xn, tá? Que é esse aqui, f de x4. Tá certo, pessoal? Não é 2 aqui, tá? Porque o último termo ele não tem coeficiente, assim como o primeiro, tá? Então, aqui nós temos f de x0, tá? Que é 1, né? Mais 4f de x1, mais 2f de x2, mais 4f de x3, mais f de x4. E se os senhores fizerem essa conta, né, esse cálculo aqui, isso vai dar 1,8537 aproximadamente, tá bom? 1,8537
aproximadamente. Então esse aí seria o cálculo numérico, né, na mão, tá, no braço, tá, que é dessa integral elíptica, tá certo, pessoal? Que é uma integral elíptica de primeiro tipo, completa. E aí depois, a seguir, você vai ver dois algoritmos computacionais para resolver essa integral. Para terminarmos então, pessoal, esse vídeo, eu gostaria de mostrar para você, de forma bastante rápida, um outro método para você calcular a integral elíptica que aparece no cálculo do pêndulo simples, que é um programinha, né, em linguagem C, é um código em linguagem C que eu vou rodá-lo aqui no Dev, tá? Isso para quem tem um pouquinho de familiaridade com linguagem C, assim como eu, vale a pena implementar esse código, né, para resolver qualquer integral, tá? Numericamente. Então aqui é a regra de Simpson, tá? É o código em linguagem C da regra de Simpson. Então você inclui aqui duas bibliotecas, né? A IOStream e a CMath, tá? Duas bibliotecas para você rodar esse código. Então aqui nós temos uma double f, né? A nossa função, que já está pronta, né? Aqui, ó, é 1 sobre raiz quadrada, né? Square root, 1 menos 0,5 vezes o seno ao quadrado de θ, né? Ou de x, no caso. A potência aqui no Dev, a gente tem que colocar pol, né? De power, e o expoente é 2, pessoal, em seno de x, né? E aí retorna o valor de a para mim, que é a função. E aí aqui nós temos a função principal, int main, né? Onde você define aqui a sua precisão, cout, tá? As variáveis inteiras, né? N, que é o número de intervalos, de divisões do intervalo, e o número de iterações I, tá? E a double, né? As variáveis double, A, B, C, H, soma, que começa em 0, e integral. E aí eu preciso, então, digitar dos limites de integração, inicial, que é o A, e final, que é o B. Então a gente tem o cout, né? Aí retorna o cin, o A, né? O limite final B, retorna ele, cin B. Isso aqui é a linguagem C++, né? E também o número de subintervalos, né? Deve ser par, tá? Cin, né? E aí retorna o valor n para mim. E aí eu tenho uma variável double aqui, que na verdade é um vetor, né? X de n mais 1 e y de n mais 1. E definir o h, que é o número de divisões do meu intervalo, que é b menos a dividido por n, como vocês viram na aula anterior, né? No quadro, onde eu explico a função, a regra de Simpson. E aí nós temos o laço, né? For, então i começando de 0, menor que n mais 1. Você tem xi, então recebe o a, que é o limite inferior da minha integral, mais o número de iterações vezes h, né? E yi recebe o valor, é a função calculada desse xi, tá? Isso aqui né, são, então, contempla o primeiro termo e o último termo, tá? E os termos ímpares, pessoal, vocês lembram que eles são multiplicados por 4, né? Então, para i começando de 1, tá? Menor que n, né? Diferente de 2. A soma, então, recebe soma, que começa no valor 0, mais 4 vezes o y de i. E os termos pares estão aqui, ó. Para i igual a 2, i menor que n menos 1, né? I diferente de 2. Soma igual a soma mais 2 vezes y de i, já que os termos pares são multiplicados por 2, tá? E aí o valor da integral, pela regra de Simpson, é h sobre 3 vezes y de 0 mais y de n, que são os termos extremos, mais a soma, que contempla tanto os termos ímpares quanto os termos pares, pessoal. E aí nós precisamos imprimir esse resultado na tela, né? Cout, barra invertida para dar o espaço, o valor da integral aí você tem a integral, barra invertida novamente, tá? Return 0, system pause, e vamos rodar esse código para vermos qual é o valor da integral, pela regra de Simpson. Bom, meu antivírus vai brigar um pouquinho comigo. Então, o limite inicial é 0, o final é 1,57. O número de intervalos eu vou colocar como 10. Deixa eu sair aqui novamente.
Não, deixa eu rodar novamente. Vamos ver. Então, meu limite inicial é 0, o final é π sobre 2, né, que é 1,57. Eu vou colocar 10 subintervalos. Vamos lá, novamente, 0 até 1,57, 10 subintervalos. Olha lá, pessoal, o valor da integral. Então, 1,85295, tá? 5 casas após a vírgula, né? Essa é a precisão que eu defini aqui, ó, na precisão, né? Cout precision 5, né? No cálculo que eu fiz no quadro negro para vocês, eu obtive 1,8537, né? E, de fato, está muito bom, né, o valor. Aqui no programinha é mais preciso ainda esse resultado, tá? 1,85295. Eu vou mostrar para você agora um outro código, tá? Também em linguagem C, que eu fiz baseado num livro, né? Numerical Recipes in C, receitas numéricas em C, né? The Art of Scientific Computing, né? A arte da computação científica. Eu não sei se esse livro, você acha ele em PDF, né? Eu não sei se ainda está disponível, mas ele tem códigos bastante interessantes, pessoal, para vocês implementarem, né? Rotinas de algoritmos bastante interessantes. Bom, aqui é um pouquinho mais complicado, porque além da IOStream e da biblioteca Math, eu tenho que incluir uma biblioteca nrutil.h, tá? Eu vou deixar depois o código dela embaixo na descrição para você implementá-lo, né? Implementar esse código no Dev. Temos que definir aqui uma série de parâmetros, tá? E antes nós temos que computar, né? Calcular as integrais elípticas de Corsons, né? As funções de Corsons, né? E que é esse RF aqui, essa função RF, né? Float. E aqui nós temos a integral elíptica, né? Elliptic function, ELLF. E aí nós temos as variáveis φ e k, né? Ele está chamando aqui de AK. Então, pessoal, aqui eu vou definir, é só você definir quem é o seu φ e quem é o seu k, tá? No nosso caso, a nossa integral ela vai de 0 até π sobre 2. Então, π sobre 2 é 1,57, né? Que é o nosso φ. E o meu k, lembrem, né, que k ao quadrado é 0,5, tá? Então, o k é a raiz de 0,5, tá? É 1 sobre raiz de 2, na verdade, né? Que é igual, deixe-me ver aqui se eu tenho esse cálculo. 1 dividido pela raiz de 2, né? É 0,707. Então, 0,707 aproximadamente, tá? Então, com esses valores, vamos compilar e executar aqui o nosso código. E ele já imprime direto o resultado da integral para você, olha lá, 1,8528, tá bom, pessoal? Então, pelo menos até a segunda casa após a vírgula, todos concordam, né, com o cálculo, tá ok? Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, um vídeo extenso, e nos vemos na nossa próxima aula, pessoal.